Bom dia, mais um domingo, nós estamos aqui com você, nos acompanhando na nossa aula sobre o livro de Neemias, um tempo de reconstrução, e hoje a gente pode recordar que na primeira aula a professora Miriam, ela fez uma pequena contextualização, né, do livro. Na aula 2 foi o pastor Rodrigo, eu mesmo, que estive aqui com vocês, falando sobre os princípios para uma influência relevante no mundo. Na aula 3, o professor Jonatas, como ter uma perspectiva corajosa diante das adversidades. Na aula 4, que foi a última aula no domingo passado, a Miriam falou sobre vencendo os obstáculos. E hoje nós estamos aqui com você para falar sobre o caminho da necessária restauração espiritual. Então, se você tiver com a Bíblia aí em suas mãos ou com um dispositivo eletrônico, eu vou pedir para você abrir lá em Neemias, no livro de Neemias. Queria que você pudesse estar abrindo aí esse livro para a gente poder começar a nossa aula. E como é de costume, eu gostaria de começar agradecendo ao nosso dia, agradecendo a nossa oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouco mais do conhecimento da Bíblia. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a palavra de Deus para nos guiar nesse caminho, Pai. Obrigado porque o Senhor tem escolhido, Senhor, cada um de nós para vivermos juntos com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra, para que a gente possa ser santificado através da Tua presença espiritual em nossas vidas, da presença do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz, nos orienta, nos dá sabedoria. Abre, Senhor, agora os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para a gente compreender a palavra de Deus e poder também aplicar e viver essa palavra. Pois é isso que desejamos, viver de acordo com seus ensinamentos. Queremos seguir o Senhor Jesus de perto, como discípulos, Senhor, que somos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos instruídos por Ti, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que a gente siga realmente os caminhos do Senhor, próximos ao Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nos perdoando, nos santificando e nos abençoando. É em nome de Jesus que eu oro por cada uma das pessoas que estão nos acompanhando através desse vídeo, dessa aula, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos na tecnologia, Senhor. Muito obrigado. Deus nos abençoe aqui. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, vamos lá. Você que está aí, você já deve estar com expectativa. E eu vou pedir para você abrir no capítulo 8 de Neemias. Porque hoje a gente vai abordar brevemente o capítulo 8, 9 e um pedacinho do capítulo 10. Falando sobre o tema da nossa aula, é o caminho necessário para a restauração espiritual. O caminho necessário da restauração espiritual. Será que existe esse caminho? E o que a gente pode tirar do texto de Neemias e aplicar na nossa vida hoje? Quais os princípios? O que eles vivenciaram naquele tempo que a gente pode trazer para a nossa realidade? É dessa forma que a gente vai explicando o texto, aplicando o texto à nossa vida, observando o texto, cada pedacinho do texto a gente vai observar e vai fazer uma aplicação, para que a gente possa ter aproveitamento, o melhor aproveitamento possível dessa oportunidade, desse tempo que a gente está passando junto. Vou pedir para você ficar atento, porque a gente vai ler alguns pedaços e outros pedaços a gente apenas vai se referir ao versículo. E eu vou estar lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH. Então, se sua versão é outra, pode ser que tenha alguma palavra, algum verbo que esteja em outra ordem, mas o significado, o sentido do texto deve ser o mesmo, ok? Se não for o mesmo,
pode ser que seja uma versão muito diferente. Normalmente, as versões elas seguem um mesmo padrão de entendimento, o mesmo padrão de tradução. Então, é importante que você, se você não tiver essa tradução, você pode pegar ou na internet, talvez no aplicativo, e usar isso só para você acompanhar a aula. Fica mais fácil assim. E se você estiver aí acompanhando, a gente vai começar lendo o capítulo 8 de Neemias, versículos de 1 a 3. Já no 7º mês, todo o povo estava morando na cidade. No dia todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel, por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças, que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Amém? Então, você pode, olhando para esse texto, pensar, o que Neemias realmente fez? Não foi Neemias? Foi Esdras? Existe nesse texto, o texto originalmente de Neemias e Esdras, eles eram um livro só. E para melhor entendimento se dividiu em 2 livros, porém a gente vê que dado o momento Neemias é o protagonista, dado o momento Esdras é o protagonista. Porém, nesse tempo que eles vão estar aqui, uma coisa aconteceu. Esses personagens que eram usados por Deus deixaram de ser os protagonistas. E eles trouxeram o protagonismo para a palavra de Deus. E eu queria que você desse bastante atenção nesse aspecto, porque essa foi uma das principais características do tempo de Neemias e Esdras. Eles trouxeram, ou eles fizeram uma reforma, ou eles trouxeram a autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Logo no versículo 1, você já observa essa ação espiritual sobre o povo. Eles dão essa autoridade à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela começa a absorver o povo. A leitura, ela é feita para a compreensão, e todos aqueles que compreendiam, ou seja, todos aqueles que já tinham idade para compreender o texto, eles poderiam estar ali, ou deveriam estar ali para ouvir, para absorver a palavra de Deus. Naquele momento, onde o povo se reuniu numa praça, para que pudesse estar junto, escutando aquela leitura bíblica, que na verdade ainda não tinha a Bíblia, mas tinha os rolos da Bíblia, né? Tinha as porções da palavra de Deus, que estavam sendo lidas. Essa era uma instrução que estava sendo dada ao povo. A leitura, ela vai sendo feita no meio do povo, trazendo a compreensão para as pessoas. E a partir desse momento, que cada um ali que estava presente começa a compreender, já no versículo 3, você pode observar que ela foi uma leitura longa. Ela não foi uma leitura, uma porção de leitura de 10 minutos. Eles passaram a manhã lendo. Imagina quanto texto eles leram ali para o povo de Deus. Era uma quantidade de leitura bastante extensa, um tempo bem extenso. Talvez para alguém que estava ali, estava cansado, estava talvez distraído, mas você pode ouvir nesse texto, olha o versículo 3 lá no final, e todos ouviram com atenção, desde o nascer do sol até o meio-dia, algumas 6 horas aí escutando a palavra de Deus, e você às vezes acha que você está aqui no culto, 2 horas é muito cansativo, e aí o povo ficou lá reunido,
que ainda não era igreja, mas era o povo de Deus. Israel estava ali reunido em Jerusalém, escutando a palavra de Deus durante 6 horas de leitura bíblica. E o que acontece no desdobramento dessa leitura? Com o desdobramento dessa leitura, no versículo 6 diz assim: e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto o Senhor. Versículo 6, você vê que a resposta do povo de Deus, após esse período de leitura extensa, com bastante atenção, com bastante foco, as famílias, os idosos, os homens e as mulheres, todos reunidos, sem exceção, apenas aqueles que compreendiam a palavra de Deus. Não havia exceção, todos estavam ali, eles reverenciaram adorando o Senhor. Você pode ver que na continuação desse texto, no versículo 7, eles chamam os levitas para explicar a lei ao povo. Você pode imaginar que após 6 horas de leitura bíblica, algumas pessoas, eles tinham o quê? Dúvidas sobre aquele texto que estava sendo lido. Eles tinham algumas perguntas, algumas questões. Então, a gente pode pensar que talvez tenha sido feito em grupos. Alguns levitas cuidavam de algumas famílias e se dividiram ali para explicar aquela leitura de 6 horas, né? Então, não vamos dizer assim que tivesse um intervalo para aquela pessoa que estava lendo, ou talvez até tivesse um revezamento da pessoa que estava proferindo a leitura, para não se cansar a voz, né? Mas ainda assim houve dúvidas no entendimento, na compreensão do texto. Então eles chamaram os levitas dividiram o povo ali e explicaram, e deram uma aula, como uma escola bíblica. Como nós podemos estar fazendo aqui, explicando o texto, cada porção do texto sendo explicada, sendo tiradas dúvidas. E você que está aí nos acompanhando, você pode, se você quiser, estar nos acompanhando no chat, dá um oi aí, põe a sua pergunta aí, que a gente vai tentar responder. É claro que a gente não sabe tudo, mas tudo que for possível, que estiver ao nosso alcance, a gente vai tentar trazer a resposta correta, que vá ao encontro, né, da sua pergunta, que possa te sanar esse questionamento. E dessa forma os levitas foram fazendo ali o ensino, não apenas a leitura, o ensino e o aprendizado. Você pode ler o texto, e continuando a ler o texto, você vai ver que essa escuta, ela gerou muita comoção, ela gerou muita emoção, ela mexeu com as emoções, ela entrou para dentro da alma, do espírito das pessoas, as pessoas ficaram consternadas ali. Versículo 9 diz assim: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Era muita emoção. O povo de Deus que estava ali escutando, havia tempo que eles não escutavam aquela leitura, então aquilo mexeu com a alma deles. Era o próprio Deus falando através da palavra de Deus com eles. Imagina, eles recebendo uma porção da leitura bíblica, aquele mais puro ensinamento, direto de Deus, da boca de Deus, através daquela pessoa que estava lendo ali, e eles se emocionaram. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram ao povo: esse dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Ou seja, não era motivo de tristeza, de lamentação, nem de choro, mas sim de alegria, como nós podemos ver logo após dessa
profecia, ou seja, dessa instrução, porque era uma instrução. Olha, a leitura bíblica, nesse momento, nesse dia sagrado em que a palavra de Deus está sendo trazida de volta, como autoridade para o meio do povo, para a instrução do povo de Deus, não deve ser um dia de tristeza e lamentação. E a liderança, ela tem um papel, ela entende e declara que é um dia santo, é um dia sagrado, é um dia em que Deus está ali no meio do povo, não deve ser motivo de tristeza, lamentação ou choro, mas sim deve ser um motivo de quê? Quando você recebe uma palavra vinda direto da boca de Deus, direto daquilo que Deus está falando, ou seja, a palavra de Deus era o próprio Deus sendo revelado e falado assim como ainda é hoje. Esse é um princípio, a revelação é a palavra. Esse é um dos princípios que nós podemos extrair, era o próprio Deus falando através da palavra de Deus, que é viva, perfeita, eficaz, e continua atuando, agindo na vida do povo de Deus, assim como agia no Antigo Testamento, age no Novo Testamento, e continua agindo até os dias de hoje. A palavra é viva, ela é eficaz, e ela deve, quando você recebe a leitura, ou seja, quando você escuta alguém lendo, você deve ter reverência, você deve ter respeito, e isso deve alegrar o seu coração, porque tem muitas pessoas nesse mundo que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de escutar a palavra de Deus, tem pessoas que não têm uma Bíblia inteira. Apesar de no Brasil nós temos várias Bíblias, várias versões, várias traduções, existem muitos povos que ainda não receberam a palavra de Deus. Às vezes tem uma pequena porção. E essa escuta que gerou emoção, né, que logo após foi instruída, que não era uma emoção que deveria levar a tristeza, mas sim que deveria levar a alegria. Então a liderança, ela declarou que deveria ser um dia santo, um dia alegre, um dia sagrado, que esse era um dia importante, ou seja, que Deus estava no meio do povo. Por isso se torna um dia sagrado, um dia onde tem a presença de Deus, onde as pessoas compreendem a importância, a autoridade, a permanência e a presença de Deus. Eles preparam, a partir dali, uma grande ceia para a comunhão, e existe uma instrução que é dada, que vão agora para casa, no versículo 10, e façam uma festa. Era dia de celebração, era dia de ceia, era dia de comunhão, mas não era só isso. Olha que interessante, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse já era um princípio. Você está vendo a campanha que a igreja está fazendo? Campanha do prato cheio. Não basta só você se alegrar com o Senhor, você e sua família. Nossa, que bom que eu tenho tantas coisas aqui, que eu me alimento bem, se o restante do povo está passando necessidade. Então a instrução é o que? Repartam para que outras pessoas possam celebrar a presença do Senhor. Nós, como igreja, devemos extrair isso, porque esse é um princípio da Bíblia, um princípio do povo de Deus, repartir o alimento. Não é uma celebração egoísta, onde só nós somos os escolhidos e temos todo o benefício da presença de Deus, temos todo o benefício do sustento permanente de Deus, mas devemos sim, orientados pela palavra, e de acordo com esse texto, devemos buscar a essência, que é repartir o pão, para que mais pessoas, muito mais pessoas possam receber não só a palavra de Deus, mas sim um alimento também físico, para que possa ser celebrado a presença de Deus. Então aí vem uma grande declaração, uma declaração que vai permear o Antigo Testamento em muitos textos. É uma referência. A grande declaração é a alegria que o Senhor dá, fará com que vocês fiquem fortes. Alguém pode falar bem assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você compreende que essa é uma grande declaração, a alegria que o Senhor dá,
fará com que vocês fiquem fortes. Mas, pastor Rodrigo, professor Rodrigo, por que que essa alegria vai nos tornar fortes? O que que ela tem de especial? Primeiro que ela vem de Deus, não é uma alegria natural, humana. E não tem nada de errado, porque todas as coisas boas provêm de Deus. Essa é uma referência que a gente tem da compreensão do ser de Deus. Mas essa alegria, ela traz bom ânimo. Você já viu as pessoas que estão desanimadas, entristecidas, às vezes estão se sentindo desamparadas, desesperadas, sem esperança, depressivas, remoendo, com remorsos, com ódio, porque a alegria do Senhor, ela dá bom ânimo, ela muda o ânimo das pessoas, ela move a mente da pessoa para olhar para as coisas de Deus. E essa é a alegria. Você se satisfaz no Senhor, na presença de Deus, naquilo tudo que Ele faz, na palavra revelada dEle. A alegria cura o espírito e a alma. Ela gera uma cura, que ela começa lá dentro, na sua essência, e vai saindo para fora. Ela primeiro cura o espírito, né, o Espírito Santo, ele habita em você, e ele vai se integrando ao seu ser, e vai transformando, te curando, num processo de santificação, e ela te fortalece, porque você não é mais dominado pelas suas emoções, mas sim dominado pela presença do Senhor. Ou seja, você agora tem um refúgio espiritual e mental, que é a presença do Senhor na sua vida, que é a referência daquilo que Deus já fez e que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Você conhece o seu Deus, você sabe que Deus é um Deus bom, misericordioso, e Ele continua sendo fiel ao que Ele é na sua vida. A redescoberta da presença de Deus no meio do povo através da palavra. Essa, após tanto tempo, tanta escassez de Deus. Eles viviam um tempo de escassez de Deus. E aí você pode ver que a partir do versículo 13, vai estar lá relatado a questão da festa das barracas. E eles redescobrem na palavra de Deus que Deus estava presente nas barracas, porque não havia permanência ainda no Antigo Testamento, como há hoje. Deus habita no nosso coração. Você é salvo, se converteu, aceitou a presença de Deus, o sacrifício genuíno de Jesus, e com fé naquele sacrifício, que é eficiente, eficaz, Deus diz na palavra dele que você vai estar com ele, ou seja, você está salvo, e aí o Espírito Santo permanece na sua vida. A permanência na vida do crente hoje não era assim no Antigo Testamento. Então havia momentos que Deus estava presente, como você pode ver na arca, como você pode ver na festa das... Não era permanente a presença. Já no Novo, a partir do está presente. Deus é. Não era. Então, o que esse povo descobriu lá no versículo 13 a 18, se você ler aí com calma, mesmo que não dê para você ler agora, ele faz o seguinte: eles redescobrem a alegria da presença de Deus. Então toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades povoadas mandaram avisar o seguinte: saiam, tragam galhos. Então todo o povo saiu, trouxe galhos e árvores. Em seguida eles construíram as cabanas. Aí depois do versículo 17 diz assim: todos que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Aquilo dali, eles estavam fazendo de acordo com a lei, porque diz assim no versículo 18, todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram, celebraram durante 7 dias, e no 8º dia, houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei, ou seja, não era festa permanente.
Naquele tempo ali eles celebraram, fizeram a leitura e ficaram bebendo da presença de Deus através da palavra de Deus. Essa foi uma celebração, essa foi uma redescoberta da presença de Deus. Num tempo onde houve muita escassez da presença de Deus, da leitura da palavra. A segunda etapa da restauração espiritual a gente vai ver através do capítulo 9. Esse processo que acontece, o povo passou por um processo. Você vê que eles começam lá sem consciência. A partir da leitura da palavra revelada ali, eles começam a tomar consciência. Logo eles se entristecem. Mas aí, o que os líderes falam? Sacerdote, mestre, governador, os levitas, olha, não é momento de se entristecer. Mas nesse processo, a gente chega no capítulo 9, e diz assim, que o processo, o povo passou, gerou consciência de quê? Do pecado. No dia 24 desse 7º mês, uniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles não jejuaram a fim de conquistar algo, de trocar algo, mas para manifestar a tristeza pelos pecados que eles tomaram consciência através da leitura da Bíblia, da leitura do texto revelado. Olha a diferença. Era um jejum para demonstrar a tristeza, o temor que eles estavam ali. Eles pecaram, eles ficaram conscientes. Tudo aquilo foi revelado, todos aqueles passos, aqueles caminhos errados, aquelas decisões erradas que o povo havia tomado, desde aquele momento ali para trás, eles começaram a vir na mente do povo, das famílias, dos líderes, das histórias que eles escutavam, que eles sabiam dos relatos de que havia acontecido. Isso gerou uma ação, uma atitude. No versículo 2 e 3, você pode ver, eles já haviam se separado dos estrangeiros, em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, então levantaram e começaram a confessar os pecados. O povo decidiu junto realizar uma ação conjunta. E a insatisfação pelos próprios pecados, ou seja, eles ficaram infelizes. Olha, eu não estou feliz com essa minha atitude, com o que eles fizeram, eu estou infeliz, eu estou insatisfeito. E pelos pecados cometidos pelos seus avós, tataravós, tios, as pessoas mais velhas, eles ficaram infelizes, tristes. Por que esse povo fez isso? Eu estou infeliz, eu estou chateado. E aí, entendendo esse processo que vai acontecendo, entra a palavra de Deus lá em cima, ela é lida, existe uma emoção, um entendimento, ou seja, não é só emoção, existe a cognição, o entendimento, a razão está ali com as pessoas, elas vão lendo, não são dominadas apenas pela emoção, mas pelo entendimento, pelo ensino. E aí elas têm uma atitude, uma mudança de atitude, elas desejam fazer algo, elas começam a manifestar de forma a vestir roupas grosseiras, daquela maneira que eles faziam. Fizeram um jejum, mas houve algo diferente. Eles fizeram uma reunião e uma confissão pública e coletiva. Algo diferente aconteceu. A gente pode ver que durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida, e nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Talvez você nunca tenha percebido que é possível confessar pecados e adorar a Deus. Esse foi um processo guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo próprio Senhor, através da palavra dele, incomodou as pessoas, porque o pecado deve sim incomodar a todos que são do povo de Deus. O pecado deve incomodar, o pecado deve ser confessado, em alguns momentos de forma particular, em outros de forma pública. Precisamos aprender, assim como o povo de Deus fez lá em Neemias com Esdras,
confessar pecados. Reconhecer que somos pecadores traz um processo de cura, de santificação, de adoração. Pensa só, você confessar um pecado te leva a adorar ao Senhor. É isso que o texto está falando. Eles confessaram, eles leram, confessaram os pecados e adoraram o Senhor. Após isso, eles foram louvar e adoraram a Deus, reconhecendo que nenhum louvor humano é suficiente para dar glória a Deus. No versículo 5 diz assim, após a primeira parte, eles disseram, os líderes, né? Levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Ou seja, de forma contínua. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Já pensou nisso? Que o nosso louvor, a nossa manifestação de adoração, de reverência, ela não é suficiente. Ela não é capaz de dar total glória ao nome de Deus. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer. Na verdade, a gente faz porque a gente vê a glória do Senhor. A gente vê a manifestação do poder e de quem Deus é. Todas as suas qualidades excelentes, além da excelência. Porque Deus ainda está além da excelência, Ele é mais do que tudo que é melhor, do que a gente compreende. Ele não é possível da gente pensar com a nossa mente humana, mas Ele é possível de racionalizar, para a gente compreender. Então a gente tem essa perspectiva de Deus, apesar da gente não ter a perspectiva da totalidade do Senhor, a gente consegue adorar o Senhor porque Ele é único. E logo depois vem a oração, que na verdade deve ter acontecido não talvez nessa ordem, mas foi nessa ordem que o texto foi anotado e chegou até nós. Talvez tenha havido a oração tenha sido feita antes, né, e a leitura depois, mas de fato eles fizeram questão de anotar essa oração. E eu particularmente gosto muito das orações anotadas da Bíblia, porque a gente tira a essência de algo tão precioso que está ali. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela é eficaz, ela serve para nos corrigir, para nos orientar, para nos levar à origem, à essência do Senhor. Você pode ver que essa oração está dizendo na minha Bíblia aqui, na NTLH, tem um título, que não faz parte do texto, né? Mas que é um título para nos ajudar a compreender o texto. Então diz assim, a oração de confissão. No versículo 6, aí o povo de Israel fez esta oração. Primeiro, essa oração reconhece que Deus é o único Deus e Criador de todas as coisas, no versículo 6. Eles começam reconhecendo quem é Deus e quem Ele é e as obras dEle. Isso está lá em Deuteronômio 6. No Shema Israel, no mandamento que Jesus faz aquela tradução lá, adore o Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua compreensão, reconhecendo quem é Deus, que Ele é o único Deus, Criador de todas as coisas. Ou seja, não existe disputa de deuses, poderes espirituais estão disputando, não existe essa disputa. Deus, Ele é único, Ele é o poderoso, Criador de todas as coisas. E é esse Deus que nós servimos, que nos criou, fomos criados para a glória dEle. E essa oração, ela começa reconhecendo isso, porque é para isso que nós fomos criados, para reconhecer que Deus, para revelar a glória de Deus, que Ele é o único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós devemos reconhecer a obra dEle neste mundo, respeitar, cuidar, proteger. Esse é o nosso papel nesse mundo. Reconhece também, no versículo 7, a ação de Deus ao escolher Abraão como o patrono, como o patriarca. Deus vai lá e escolhe Abraão, tira Abraão de Ur e muda a sua história, transforma ele em patriarca, ou seja, ele é o pai de Israel. Porque Deus quis, Deus pegou um homem que ninguém sabia, estava lá no meio, poderia ser outro nome, foi Abraão. Abraão escutou, Deus se revelou, ele não entendia direito, mas ele veio trazendo Abraão. Vem Abraão, e Abraão obedeceu, foi.
Terceiro lugar, reconhece nessa oração, isso estava no versículo 7. Em terceiro lugar, reconhece essa oração que Deus se relaciona com Abraão. Deus vê a sua fidelidade. Ele sela uma aliança, ou seja, ele faz um acordo. E é importante você compreender essa aliança. E o povo de Deus, ele compreendia, ele entendia, tanto que isso é falado várias vezes, essa aliança, esse contrato unilateral que Deus faz. Por que unilateral? Porque Ele mesmo, Ele propõe as condições e Ele cumpre todas as condições, para que nós possamos desfrutar da presença de Deus. Essa aliança de Deus, onde Ele promete terras para os descendentes, onde eles viveriam e reconhecem a fidelidade de Deus, ou seja, Deus, Ele é fiel. Olha, eles falam assim no versículo 8, tu cumpriste a tua promessa porque és fiel, é a característica de Deus, Ele é fiel. Alguém pode falar bem assim, nós cantamos que Deus é fiel a nós, mas Deus, Ele é fiel porque esse é o caráter de Deus. Ele não tem como ser infiel, Deus sempre é fiel. Ele é fiel ao que Ele diz, à palavra dEle, aos preceitos, à verdade, ao amor. Deus é fiel. Nós precisamos aprender com a fidelidade de Deus, refletirmos essa fidelidade nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras. Precisamos aprender com Deus a fidelidade. Reconhece a compaixão de Deus pelo povo no Egito, na escravidão, no versículo 9. Reconhece a manifestação do poder de Deus através dos milagres, do versículo 10 ao versículo 15 na oração. A segunda parte dessa oração, eu dividi em algumas partes só para ficar mais fácil o nosso entendimento, mas o texto é contínuo. Confissão e reconhecimento de ações que os levaram naquela condição de estarem sob o domínio de outros povos. Eles não estavam ali por causa de Deus, mas eles estavam ali por causa das próprias atitudes que o povo decidiu tomar, erradas, pecados, ou seja, decisões erradas levam a gente a caminhos de destruição, de dominação. Se você tem sentido na sua vida que está sendo dominado, que está sendo às vezes destruído, você pode estar pecando. Examina a sua vida, não precisa ninguém ir aí, mas você pode se relacionar com Deus, pergunta ao Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, que eu estou colhendo destruição na minha vida, que tipo de pecado que eu tenho cometido? Eu mesmo faço essas perguntas. Por que, Senhor, eu não estou colhendo as bênçãos? Porque nós precisamos fazer esse exame diante do Senhor todos os dias, confessar os nossos pecados, não permanecer neles, lutar contra eles com todas as nossas forças, mudar nossa atitude. E ali eles reconhecem teimosia e orgulho, versículo 16, desobediência no versículo 17, reconhecem as qualidades de Deus como um Deus bondoso e amoroso, no mesmo versículo que eles reconhecem a desobediência, no versículo 17, reconhecem que o povo era idólatra, ou seja, adoravam pedaços de pau, adoravam coisas que não tinham valor nenhum, porque só existe um Deus, não faz sentido adorar qualquer outra coisa. Não faz menor sentido, para quem conhece quem é Deus, que é o único Deus, qualquer outro tipo de adoração. E aí você consegue compreender que a gente não tem um pré-conceito, a gente tem um conceito estabelecido, que existe um único Deus, e só existe uma religião, só existe uma forma de você se relacionar com esse Deus, adorando a Ele. Não existe nenhum outro caminho, Jesus falou, só através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, um único Deus, revelado em 3 pessoas. Não faz sentido para quem é cristão outras religiões, porque nós compreendemos que só existe um Deus. Deus vem falando isso desde o Antigo Testamento. Olha, eu estou aqui, eu sou o Deus Criador, o único Deus. Esse é um mandamento, a essência do nosso negócio.
Se é que poderíamos falar assim, que temos um negócio. Mas nós temos um contrato assinado por Deus. E que a gente está arrolado nesse contrato. O nosso nome, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, o nosso nome é acrescentado lá. Olha, você vai receber a promessa da aliança do Senhor, vai te salvar, você vai permanecer com Ele pela eternidade. Quer algo melhor para você falar com as pessoas? Quer uma garantia melhor do que essa, dada pelo próprio Deus? Segurança, alegria, força, saúde, paz, não importa o que acontecer do lado de fora, porque nós sabemos o nosso destino e a nossa chegada está garantida pela presença e por esse contrato que Deus fez. Ele garantiu todas as condições, é Ele que faz, é Ele que busca, é Ele que vem, é Ele que salva, é Ele que restaura, é Ele que santifica. Fica difícil você não querer um Deus desse. Você pode achar, mas Deus é justo, claro que é. Resposta de Deus com sustenta e presença e cuidado. Versículo 19 a 21, eles vão reconhecer a presença, o cuidado e o sustento. Eles vão reconhecer as dádivas e os cumprimentos das promessas por parte de Deus. No versículos de 22 a 25, eles vão reafirmar a condição de total rebeldia e ingratidão do povo para com Deus. Versículo 26. E eu queria ler com você esse versículo 26. Vou ler aqui na minha tradução, na NTLH, minha não, né? Na tradução que eu estou usando. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os avisaram, e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Essa era a atitude do povo. Negaram a Deus, viraram as costas, ou seja, Deus estava disposto, e mesmo assim o povo teimava, era rebelde, não queria porque queria viver as suas próprias paixões, as suas próprias formas. Talvez você veja alguma notícia de alguém famoso, de alguém que tem sucesso, e aí você não entende, a pessoa é rica, tem sucesso, mas tem um estilo de vida que se destrói. Uso de drogas, atitudes, até a autopiedade, ela é autodestrutiva. Você ter piedade de você mesmo, ficar com pena de você mesmo. Esses pecados, eles vão destruindo o ser humano e não vão construindo algo fortalecedor, como a alegria que vem do Senhor, que dá a sua força, que dá bom ânimo, que dá alegria, que dá mudança de estilo de vida, que traz bênção, que traz perenidade, ou seja, você vai ter vida longa na presença do Senhor, te livra do mal. É claro, você fala assim, mas crente é careta, e é mesmo. O crente não quer se arriscar com coisas tolas, não quer provar heroísmo à toa. Crente valoriza a vida. Você já ouviu falar em direitos humanos? Provavelmente, você já ouviu falar. Examina a Bíblia, que você vai entender, compreender profundidade do valor da vida do ser humano. É aqui. Deus fez tudo para que o ser humano não morresse. Ele não quer morte para ninguém. Deus insiste em salvar o ser humano. E quando o ser humano se derrama e se vira de costas para Deus, Deus vai atrás e tenta restaurar o tempo inteiro o povo de Deus. E fala para o povo de Deus, olha, propaga a palavra de Deus, leva para outras pessoas, traz, porque aqui a salvação, aqui a vida, aqui a gente valoriza a vida. A gente não quer nenhum hábito que destrua o ser humano, não quer nenhum hábito que destrua a natureza, não quer nenhum hábito que gere conflito, que gere destruição, que gere guerra. Porque a palavra de Deus, ela traz a paz. Você vira um pacificador, uma pessoa que propaga o amor, que ama apesar dos prejuízos próprios, como Jesus amou, morreu por amor a nós, sem merecer. É isso que o povo de Deus não fazia. Ele virou as costas para essa lei que estava ali para guiar o povo de Deus, como um aio, como um pedagogo.
A permissão de Deus para serem dominados está escrito no versículo 27, porque Deus é justo. Ele orienta, a orientação que vem de Deus em busca do povo. No versículo 29 fala assim: tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos. Obediência é algo essencial para você seguir a Deus, para você seguir a Jesus. Não tem como você seguir a Jesus e não ser obediente. Você precisa examinar a Escritura e obedecer à essência, refletir os passos de Jesus, caminhar na direção que Jesus fazia. Então não tem como seguir Jesus e ser violento. Jesus era pacificador. Ele não levantou uma mão contra as pessoas que o crucificaram, mas ele tinha poder para fazer isso. Sempre teve, mas ele precisava, ele decidiu abrir mão do poder dele para morrer por nós. E assim, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Reconhecimento de Deus como guardião da promessa, está lá no versículo 32, o nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso, tu guardas fielmente as promessas da aliança. Não é você que guarda, quem guarda é Deus, você só precisa obedecer às orientações do Senhor. Percebam que Deus é persistente, Ele é longânimo, Ele estende a sua paciência com todos aqueles que estão vivos, não é só com os justos, não é só com os bons. Por isso que a gente fala bem assim, vaso ruim não quebra. É um ditado popular, né? Mas se você pensar que Deus, Ele é paciente, Ele dá a chance para todos. Ele não quer que ninguém morra sem se arrepender, sem confessar, sem ser salvo. Ele faz de tudo para que as pessoas sejam salvas. E está lá no versículo 30, escrito isso. Ano após ano tu o avisaste, com paciência. O reconhecimento de Deus como guardião, declaração do estado deles naquela atualidade. Do versículo 33 a 37, eles declaram como eles estavam. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Ou seja, eles reconhecem que tudo que eles estavam colhendo foi porque eles plantaram. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Plantou, colheu coisas terríveis, desobediência, rebeldia, ingratidão. Levou a essa aflição, mas você, que está aqui conosco na EBD, está aprendendo que não é assim que a gente caminha. Não é assim que o povo de Deus caminha. Você está aqui para aprender o caminho correto, o caminho que é a palavra de Deus, tirar a essência, ou seja, a gente não vai praticar isso. E esse ano, na nossa igreja, a gente tem um tema, o ano da colheita. Então, o que nós devemos plantar? Obediência. Se você planta a obediência, se você volta para a palavra de Deus, se você se arrepende dos pecados, você vai colher um outro resultado. Você vai colher um outro resultado. O resultado de todo esse processo, leitura da lei, consciência do pecado, confissão de pecados, adoração a Deus, novamente confissão de pecados. Você sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é restauração do povo de Deus ao estado original, planejado por Deus, de obediência a Deus. No capítulo 10, versículo de 28 a 39, você pode ler aí, está falando bem assim, o acordo, tem um título aqui no texto, o acordo. Que acordo foi esse, pastor Rodrigo? Que acordo foi esse, professor? Nós, do povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que
obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos, que já têm idade para entender, fazemos por meio desse acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus. E continua. Se você lê esse acordo, ele é um tratado, para que o povo de Deus voltasse a viver de acordo com o plano de Deus, plano que foi entregue pelo próprio Deus. Ou seja, é a restauração. Esse processo que o povo de Deus passa, é o caminho, né? A gente falou no início da aula, o caminho necessário, ou o caminho da necessária restauração espiritual. Você precisa aprender a trilhar esse caminho como povo de Deus. É esse o ensinamento, resultado desse processo, ou seja, o resultado desse caminho, leitura da lei, leitura da palavra, consciência do pecado, confissão, adoração, confissão, é um processo de volta ao estado original, de ser um povo obediente. E aí você não vai mais ter aflição na sua vida, você vai colher as bênçãos do Senhor, amém? Diz amém aí, nós estamos encerrando, e para encerrar, eu queria ler uma partezinha aqui desse acordo. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações, porque eles não plantavam. Os levitas não podiam plantar e trabalhar como os outros. Eles dependiam do sustento. Então, a 10ª parte, assim como já foi falado em outros cultos, em outros ensinos, ela está desde o princípio. O dízimo, ou a 10ª parte, ela não é um mero reconhecimento a Deus, mas também é sustento. E por último, a última frase diz assim, o último versículo: o povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho, de azeite nos depósitos do templo, onde são guardados objetos do templo, onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, os guardas do templo, e cantam no coro: nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. E onde é a casa de Deus? Você lembra que lá no começo a Miriam falou exatamente sobre isso? Vocês lembram? Que agora Deus permanece no nosso coração. Então guarde o seu corpo com muito cuidado. Ele habita em você. Você deve obedecer à lei de Deus. Deve obedecer. E assim eu encerro minha aula de hoje, pedindo para que você compreenda essa aula e aplique na sua vida esse conhecimento. Faça esse caminho. Vai ser muito bom, vai trazer bênção para a sua vida. Fiquem com Deus. Um bom dia, um bom domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.